assunto, né? Tem situações que a gente só conta para Jesus mesmo. Jesus, Ele entende cada um de nós. Ele compreende como é que você está aqui, como você chegou. O nosso Deus, sempre eu penso assim, Ele está acima das religiões, acima de qualquer conceito filosófico, ideológico do homem. Deus está acima de todas as coisas. E Ele nos conhece bem de perto. Contar a Jesus é sinal de reverência, de temor, de confiança e de esperança. Quando a gente conta para Jesus, a gente realmente tem vitória. Eu estava lendo na Bíblia, tenho lido sobre as promessas de restauração que Deus fez a seu povo, porque Deus quer restaurar. A Bíblia diz, no sermão, Jesus Cristo, Ele chegou a dizer, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, e Ele tem esse prazer de restaurar. O ministério dele é sempre, nosso ministério, o apóstolo Paulo dizia, é da reconciliação. Mas o povo, muitas vezes, até diz que Deus esqueceu. Eu estou aqui na minha Bíblia aberta e queria compartilhar um texto com os irmãos, o profeta Isaías, no capítulo de número 49, quando prometida a restauração de Israel. A partir do versículo 8, eu vou ler alguns versículos, irmãos, mantenham a Bíblia aberta, e é um texto muito forte. E eu gostaria, em reverência à palavra de Deus, os irmãos que pudessem, fiquem de pé, por favor, se coloquem de pé. Profeta Isaías, capítulo de número 49, a partir do versículo de número 8. Esse capítulo 49 fala que o Senhor é luz para os gentios. Está falando de Jesus Cristo. O profeta Isaías é um profeta messiânico. E diz assim, versículo 8. Diz ainda o Senhor, num tempo aceitável eu te ouvi e te socorri num dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e repartires as herdades assoladas. Para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terá fome nem sede. A calma, nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Versículo 14, a igreja pode me ajudar? Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Verso 16, a igreja. Eis que nas palmas das minhas mãos, os teus muros estão continuamente perante mim. Pai de amor, toda honra, toda glória seja dada ao teu nome, ó Pai. Aleluia. Obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado, ó Deus, porque a tua graça é transformadora, regenera o homem, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque apesar de sermos o que somos, o homem muitas vezes com medo, distante, se escondendo, ó Deus, com medo da destruição, mas Tu és um Deus que apazigua, Tu és um Deus que convida o homem para uma vida nova. Obrigado porque Tua palavra nesta noite diz que o Senhor ainda hoje fala,
E hoje também é um dia aceitável de salvação. A tua palavra que é renovada dia após dia, ó Deus. O Senhor fala conosco através do profeta, evangelista, profeta messiânico, ó Pai. E nesta noite fala de um dia aceitável, de um dia de restauração, de um dia de transformação. Porque diz o texto sagrado que o Senhor vai transformar os montes em caminhos, aleluia, e as veredas serão alteadas. O Senhor vai planear, o Senhor vai dar condições para continuar a caminhada, ó Pai. As dificuldades são reais. Sião tinha um sentimento de abandono, um sentimento de esquecimento, mas Tu és um Deus que nunca esquece de nós. Tu és um Deus que tem nossas vidas na palma das Tuas mãos, ó Pai. O Senhor tem nos gravado, o Senhor tem cuidado de nós. Muitas vezes, Deus, até estamos distante e muitas vezes servindo ou seguindo de longe, mas Tu és um Deus de perto. Tu és um Deus que chama para o renovo. Tu és o Deus que consola o Teu povo. Tu és o Deus que se compadece da Tua herança. Obrigado, ó Deus, porque nesta noite os céus estão abertos, ó Pai, aleluia. O Teu Espírito Santo está presente aqui, está do outro lado também, onde tiver alguém escutando, ó Pai, este culto. Há uma ação, ó Deus, poderosa, sobrenatural do Teu Espírito sobre esta igreja, sobre nossas vidas, ó Pai. E o Senhor fala conosco, ó Pai. O Senhor fala que é possível, o Senhor fala que há solução, o Senhor fala, ó Deus, que o Senhor vai fazer algo que é impossível para o homem, mas para Ti é possível, ó Deus, porque para o Senhor tudo pode, ó Pai, tudo vai acontecer, porque Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que age, ó Pai, Tu és o Deus que usa de misericórdia. Embora, ó Deus, muitas vezes estamos dizendo que não, mas a última palavra é do Senhor, a última palavra é Tua, Pai. E nesta noite, continua falando conosco, ó Pai, como o Senhor falando durante todo o decorrer desse culto, e o Teu nome seja engrandecido, seja glorificado. Fala conosco, ó Deus, nos dá, ó Deus, a sabedoria na ministração da Tua palavra, nos dá a sabedoria também àqueles que estão na condição de ouvinte, que possam entender o que Teu Espírito Santo vai falar através da minha vida, porque Tu és um Deus que fala, Tu és um Deus que se revela. A glória é para Ti, ó Pai, mas nós nos alegramos pela Tua presença no nosso meio, ó Pai. Tu és o Deus presente, Tu és o Emanuel. Toda a glória seja dada a Ti. Fala conosco, ó Pai. Tira qualquer coisa que não Te agrada e que nada possa, Deus, perturbar nem atrapalhar esse momento. É um momento que é Teu. Espírito Santo, fala conosco. É a nossa súplica no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém, irmãos? Irmãos, pode sentar. Esse texto ele é muito belo, todo o seu contexto. Fala de um Deus que se interessa pelo seu povo, que se preocupa conosco. Você sabia que Deus está sempre interessado conosco, por minha vida e pela sua também? Aqui no capítulo 49, é o capítulo contexto geral. Se você observar o versículo 1, irmãos estão com a Bíblia aberta, o versículo 1, ele fala desse servo do Senhor, o próprio Cristo, que se preocupa conosco. Ele cuida de nós. Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Ele já fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu e fez-me como uma flecha polida e me guardou com a sua álgeva. É impressionante como Deus ele se preocupa conosco e Ele usa seu povo, Ele levanta profetas. A gente vai ver na Bíblia o tempo todo Deus se preocupando, profecias que falam sobre o resgate de Israel. O Deus se preocupa. Se a gente começa a ler a literatura dos salmos, poéticas, a gente vai ver o tempo todo Deus se preocupando, falando através de poesias, de canções ao povo que Ele cuida. Quando estamos no vale da sombra da morte, não deveríamos temer mal nenhum, porque Deus está conosco. Quem é que não passa por vales? Quem é que não passa por lutas, dificuldades? Nós passamos. É possível até, você veio para o culto nesta noite e quase que não chegava aqui, ou você pensou em vir estar em casa, mas não pôde sair de casa, e Deus está aqui, Deus está contigo, e Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece nossas vidas, e é um Deus solícito, é um Deus que se preocupa conosco.
eu percebo muitas vezes, quando estou em minha meditação devocional, um Deus se preocupa mais em falar conosco do que nós mesmos em ouvi-lo. Ele é assim, ele diz através dos profetas: clama a mim, clame a mim, me chame por mim, eu vou responder a você. Eu vou anunciar a você coisas grandes que você não está sabendo, porque nós temos nossas limitações, irmãos, e tantas coisas que a gente não sabe, a gente não consegue enxergar nem perceber. Mesmo assim, a gente tem a segurança que Deus está sustentando e segurando cada um de nós. Hoje pela manhã, uma mensagem falando sobre as crianças e o cuidado de Deus. Deus, Ele guarda e sabe o futuro da nossa casa, da nossa família. Ele se preocupa conosco. Queria dizer para você, que talvez chegou aqui nesta noite querendo, Senhor, eu quero uma palavra, pois Deus está cuidando de tudo. Você crê, meu irmão, que Deus está cuidando de todas as coisas? Então eu já posso ouvir um amém? Ele cuida, que assim seja, e Ele está cuidando de nós. E esse texto sagrado, o profeta Isaías, um profeta que foi proclamador, alguns consideram ele até como o quinto evangelho. Ele falava de Jesus Cristo, ele falava do servo sofredor, ele falava daquele que se entregou, que amou, que ninguém o desejava, ninguém podia, vamos dizer, olhava para ele, não via beleza nenhuma. Quando ele descreve o Cristo, no capítulo de número 53 do seu livro, ele vai anunciar lá no comecinho, na sua chamada, a revelação de Deus. Deus falando de Jesus Cristo como luz para os gentios. Sempre Deus está dizendo que tem luz, que tem solução, que tem jeito para o meu e o teu problemas, irmãos. É o Deus que ajuda. Muitas pessoas ficam perguntando: pastor, a luta está tão grande, está tão difícil, até quando? Eu creio que vai ser resolvido no tempo de Deus, e é para a honra e glória do nome dEle. Enquanto isso, irmãos, nós precisamos perseverar, nós precisamos crer, porque daqui um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, mas meu justo viverá de quê? Da fé. Infelizmente, e parece que hoje as pessoas já não acreditam no agir de Deus. Isso não é novo, é antigo. A gente vê aqui no versículo número 14, apesar das promessas, o Sião dizendo, o povo cativo, o povo dizendo que Deus não cuida dele. Sião dizendo assim no verso 14, mas Sião diz: o Senhor me desamparou. Presta atenção o que é que o povo está dizendo. Na verdade, a gente conhece a teologia bíblica, fala quem deixou o homem, quem deixou Deus foi o homem, nunca o contrário. A gente viu aquela parábola que Jesus Cristo ensinou lá no Novo Testamento do filho pródigo. Foi ele que procurou deixar a casa, e o que estava dentro de casa também estava distante do pai. Você percebe que as pessoas sempre distantes do pai, havia problema no mais novo, havia problema no mais velho. O novo foi para distante, e o velho, apesar de estar bem perto, também estava distante. Quantos estão perto do reino, mas sem salvação? E quantas pessoas se iludindo com esse mundo, achando que o mundo vai dar resposta, o mundo tem solução, e não tem. A solução é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a esperança para a minha família, para a tua família. Jesus Cristo é solução para a minha casa e para a tua casa. Jesus Cristo, Ele é a única esperança. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Ele é a esperança. E Sião está dizendo que o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim. E eu fico pensando que às vezes nós mesmos, de alguma forma, falamos isso. Parece que o céu está de bronze, Deus não me ouve mais, Deus anda esquecido de mim. Eu vou viver minha vida agora, deixa a vida me levar, e vai vivendo, esquecendo de Deus. Importante, irmãos, que a Bíblia diz que o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, presta atenção nessa palavra, quem recua, Deus não tem prazer nele. Está na hora da gente avançar, porque Jesus está voltando. Não é tempo mais de ficar cogitando em doce pensamento. É preciso aproximar de Deus. Está no tempo da gente chegar mais a Deus. Tiago, ele diz isso com tanta clareza: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós outros, diz o Senhor. Mas se é um tempo todo Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Aqui, apesar das promessas, Deus chega a dizer para aquele povo: vocês não terão fome, vocês não terão sede, eu vou acalmar, eu vou saciar. Jesus Cristo tem tudo, mas a gente ainda fica procurando alguma coisa, distancia de Deus. E quem está distante de Deus, o profeta Jeremias, no capítulo 17, ele diz que todos aqueles que deixaram o Senhor, o seu nome será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Deixa eu dizer uma coisa para você: conte a Jesus sua história, nunca se afaste dele, ele tem vitória para você e sua casa.
Mas você está dizendo, eu não estou vendo, pastor. Mas Deus está presente. Deus está aqui, falando contigo nesta noite. Diz para teu irmão, quero que você me ajude nessa mensagem. Diz assim, Deus está presente e Deus está aqui. Diz para teu irmão assim. Os viajantes de Emaús não sabiam, mas o coração queimava. Mas ele não sabia e estava falando só de derrota. Dizendo que o profeta morreu, sem esperança. A gente vê na literatura, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e nos dias de hoje, pessoas com pensamentos de derrota. Não quero mais igreja não adianta de nada. Eu não vou mais não, vou ficar em casa. E começa a desistir fácil da vida. E o mundo te atraindo assim, vem para cá que é melhor. Vem para cá. E Deus quer que você se aproxime mais dele. O mundo é mentiroso. O mundo é mentiroso. Não tem nada para dar nem a mim nem você. Jesus tem vitória, Jesus tem saúde, Jesus tem vida eterna, Jesus tem promessa para mim, para você. Coisa boa é a gente estar junto de Jesus, perto de Jesus. Mas Sião está dizendo aqui, irmãos, parece que esse Sião hoje também diz, o Senhor me desamparou. Será que foi Deus que desamparou? Mas o Senhor esqueceu de mim. Irmãos, será que é Deus que está esquecendo do homem? Ou é o contrário? Quem lembra de Eclesiastes capítulo 12, versículo 1? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Essa palavra vai para jovem, mas para todos. Quantos jovens esqueceram de Cristo? Estão impressionados com a universidade, com as filosofias, com as coisas do mundo, ou quem sabe com as novas amizades, com os novos grupos, e estão deixando. Não, eu continuo crendo, mas esqueceram o caminho da igreja, esqueceram a Bíblia Sagrada. Não, eu quero me formar e que se forme, eu quero mestrado, eu quero doutorado, vá bem longe, mas nunca deixe Jesus para trás. E muita gente se iludindo e reclamando, e aqui, irmãos, tem umas verdades que eu quero apontar dentro desse texto, pelo menos três verdades para aqueles que creem, porque a Bíblia é para quem crê. Tem 3 verdades que você deve assimilar nesta noite, baseada nesse texto que nós lemos. 3 verdades, e esse, sem sombra de dúvida, é um dos mais belos e eloquentes textos bíblicos que fala dessas verdades. Primeiro lugar, pensando no texto, olhando para o texto, a primeira verdade, aqui existe uma comovente pergunta. Você sabe que Deus pergunta desde o começo. Eu fico imaginando quando eu leio o livro do Gênesis, Deus perguntando, Adão, por onde é que tu anda? Adão, o que é que está acontecendo? Adão, o que foi que aconteceu? Adão, por que tu estás escondido? Adão, por que você está nu? Adão, o que é que está acontecendo? Deus perguntando sempre, e o homem fugindo de Deus. E aqui existe uma pergunta que me chama a atenção. Está no versículo 15, no verso 15 do capítulo número 49. Veja a pergunta. Uma pergunta, eu diria, comovente. Porque Deus, Ele mexe com a gente, mexe. A sua palavra, ela fala o nosso coração. Veja que pergunta. Pode, foi Deus que perguntou, usando o profeta. Usando a boca do profeta. Pode uma mulher esquecer-se do filho que cria? É possível que alguma irmã esteja aqui, criou filho, tem filho em casa, ou deixou em casa, ou não veio com você, e você está pensando nele, ou na filha. Será que uma mãe esquece do filho que cria? Foi uma pergunta que ele fez a Israel. Quando ele usa a figura da mãe, é muito impressionante. A gente vai ver na literatura do Antigo Testamento, por exemplo, o salmista dizendo assim, como a criança se aquieta no braço da sua mãe, assim minha alma se aquieta nos teus braços. Eu queria dizer para a igreja aqui, vocês estão presentes, vieram aqui por acaso, se aquiete nos braços de Deus. Como a criança se entregue nos braços de Deus. Deus está cuidando do pão. Diga amém, irmão. Cuidando do pão, cuidando da veste, cuidando da água. Deus está cuidando de você. Eu quero que você saia desse culto aqui hoje muito mais feliz do que chegou aqui. Deus está cuidando do caso, da situação. Parece até que está perdido, mas nada está perdido. Deus está tomando conta da situação. A igreja pode dizer amém, irmãos? A gente cantou o hino agora há pouco, Deus cuida de mim. E se uma porta se fecha aqui, se eu perguntar a você, meus irmãos, faz quanto tempo que uma determinada porta está fechada? Você pode dizer, faz tempo, pastor. Tem gente aqui que está vivendo momentos com porta fechada. Pois Deus pode abrir essa porta. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Agora tem uma coisa, a porta que Ele fecha,
Às vezes não sabe, não entende, mas Deus está fechando aquela porta, porque se abrir, se arrebenta muita gente. Porque tem gente que não está preparado ainda, mas Deus está preparando você. E quando chegar esse momento, você estiver preparado, a porta vai se abrir. Guarda essa mensagem no teu coração, guarda essa revelação. Mas Sião diz assim, olha, o Senhor esqueceu de mim? Aí vem a pergunta de Deus: pode uma mulher esquecer-se do seu filho que mama, que cria? É até possível, é muito difícil. E aqui a gente vê dentro dessa primeira pergunta, Agar, lá no Antigo Testamento, está lá em Gênesis capítulo número 21, ela não podia esquecer do seu querido Ismael. E o menino começou a chorar, e Deus ali socorreu ela. Você sabe que quando você chora, Deus se aproxima? Você sabe que quando Ana estava chorando, movendo os lábios e ali falando com Deus, o sacerdote não entendia, muita gente não entendia, mas o nosso Deus entende a tua dor, entende até a tua preocupação que está preocupando você. Tem alguém do teu lado que não entende, mas Deus cuida. Digam assim, igreja, eu queria que os irmãos repetissem comigo, digam assim, Deus, digam forte, Deus, bem forte, né? Diga, Deus, cuida de mim. Agora olha para teu irmão e diz: Deus cuida de você também. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Deus está cuidando, pastor Abisaí, de você, de Heloísa, de Paulo. Deus está cuidando, Beto. Deus está cuidando, Rejane. É Deus quem cuida. Doutor Tiago, Deus não esquece dos projetos que Ele tem na minha vida e na tua vida. Você sabia que Deus tem memória boa? A memória de Deus Ele não esquece. Queridos irmãos, essa pergunta, Ana não podia esquecer-se do seu dileto Samuel, e ela levava a túnica, ela cuidava dele. Uma mãe não esquece do filho. Ela entregou ao sacerdote, mas ficava orando. Imagina só Ana orando: Senhor, cuida do meu filho. E ela mais tarde via aquele filho profeta. Você sabia que quando você cuida do seu filho, Deus dá uma resposta? Você ora pelo seu filho, você vai ver seu filho andando com Deus. Você vai ver a promessa que quando ele crescer não vai se desviar. É você andar com Deus, é você jejuar, andar com o Senhor. E Deus está cuidando da menina. Da menina cuida eu, do menino cuido eu. Ana disse ao sacerdote: por esse menino eu orava, e agora está na tua mão, eu vou continuar orando. Mãe que ora, mãe de joelhos, filho na presença de Deus, o pai de joelho. É preciso orar, é preciso buscar. Maria não podia esquecer-se do amado Jesus. Ela ali, Maria, mãe de Jesus Cristo, ela cuidava. E tinha situações, a Bíblia diz que ela olhava e guardava no seu coração, porque ela sabia o que ouviu do anjo. Ali é o Filho do Altíssimo, é o Todo-Poderoso. Ela ouviu o que Simeão falou. Ela ouviu muito bem o que Simeão falou a respeito do filho. Ela ouviu o que Ana falou, a profetisa a respeito do seu filho, e ela guardava no seu coração. A mãe guarda o filho no coração. Posso ouvir um amém? O pai guarda. Mas Sião estava dizendo assim: o Senhor esqueceu de mim. Não sabe o que está dizendo. Deus nunca esqueceu de você. Essa situação tem um propósito. Deus está cuidando. Mas Deus sacode crente, viu? Deus tem sacudido o crente, para o crente entender: Deus não esquece nem de mim nem de você. Olha, qual é o pai? Qual é o filho que se o pai lhe pedir um pão? Aliás, qual é o filho que qual é o pai se o filho lhe pedir um pão, vai dar pedra? Jesus ensinou isso? Qual é o pai que se o filho lhe pedir um peixe, ele vai dar uma serpente? Mateus 7,7, Sermão da Montanha. Pedi, dá-se-vos-á. Sabe o que está faltando? O crente orar mais, buscar mais. Buscar e acharei, bater, abre-se-vos-á. Qual é o pai que dentre vós, se o filho lhe pedir um pão, vai dar uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, vai dar uma serpente? Se vós sois maus. Se vós sois maus. Você sabia que a maldade no homem, mesmo assim, sabe dar boas coisas aos filhos? Quanto mais vosso Pai que está no céu. Quero dizer algo para todos os filhos. Quem é filho de Deus aqui? Sente o seu coração que é filho de Deus, levante a mão. Filha de Deus, filho de Deus, levante sua mão. Pois Deus tem coisa para dar a você. E Ele não vai dar pedra, Ele dá pão, Ele dá peixe, Ele cuida de você. Palavra forte, viu? É Deus cuidando de mim, cuidando de você. Olha, irmãos, Deus, Ele nunca esquece de nós.
As mães aqui na Bíblia, a gente vê a figura até do animal, foi citado hoje, uma galinha que protege seus pintinhos debaixo das suas asas. Eu nunca esqueço de Billy Graham, ele contando uma mensagem sobre o cuidado dos animais com os filhos, a proteção, não é? E diz que houve um incêndio numa fazenda, foi consumido tudo, e o fazendeiro depois olhando o que perdeu, foi muitas perdas, e ele olhou ali, de repente, essa história foi contada por Billy Graham, eu lembro dela há muito tempo, tinha lá uma galinha toda queimada, toda ali estava carbonizada, e alguém chutou, e saiu um espintinho debaixo dela. Irmãos, que coisa impressionante. Eu quero dizer que nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. Deus está cuidando. Ele cuida desse problema que surgiu, essa enfermidade. Quem crê que Deus ainda hoje cura? Deus cura. Ele é Jeová Rafá, é o Deus que cura. Agora comece a andar com Deus, porque o Senhor está dizendo, Deus esqueceu de mim. A mãe não esquece seu filho. A mãe não esquece seu filho. Mas pastor, já vi um caso. Sim, tem um caso ou outro isolado que tem, mas a mãe, ela não esquece o filho. E eu, todavia, não esquecerei de ti. Aqui tem uma comovente pergunta, mas dentro dessa mesma linha, tem uma confortadora promessa, que está no versículo, diz assim, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Está aqui na palavra de Deus. Eis que todavia, lá no final do versículo de número 15, mas ainda que essa mãe, há essa possibilidade, essa mãe esquecer do filho, aqui o eu é Deus está dizendo, usando o profeta, jamais me esquecerei de você. Deus, ele vai, o discípulo vai, ele mandou seguir, e naquele caminho um barco era varrido pelas ondas e a tempestade, e determinada hora da noite, pela madrugada, eles estavam andando sobre as águas. Deus não chega atrasado, Deus não esquece de mim, Deus não esquece de você, Ele está chegando, Ele é Deus presente, Ele é o Emanuel. Agora aquietai-vos, aleluia, e saiba que Ele é Deus botando na prova, é Deus levando para a olaria, é Deus provando o crente, mas Deus não esquece de você. Não esquece, irmãos, sabe por quê? Por causa do seu amor e por causa da sua misericórdia, e as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Sabia, irmãos, que não era nem para nós estarmos aqui, nem eu pregando, nem você me ouvindo, mas sabe o que permite a gente estar aqui hoje, nessa noite? A misericórdia de Deus. Quantos milhões e milhões de brasileiros, no mundo inteiro, foram embora, e Deus protegeu você o tempo todo. Deus cuidando de você, dando livramento, protegendo, desemprego, mas tinha um pão, aleluia. A todo mundo difícil e Deus cuidando de você dentro de casa. É como o Espírito de Deus andando dentro da casa, assim ó. Deus andando e cuidando de você, livrando, dando um sopro daquela enfermidade, para ir para bem longe. Deus cuida. Quem sentiu esse cuidado de Deus, levante sua mão, irmão, e dê um glória para Ele, dê um glória. Deus cuidou, Ele cuida de nós. Eu não estou dizendo que você não tem luta, tem, eu tenho também, mas Deus está cuidando de nós. E aqui ele diz assim, eu todavia, nunca vou me esquecer de você. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele disse que nunca vai esquecer, Ele nunca esquece. Deus nunca vai esquecer de mim, Deus nunca vai esquecer de você. O copeiro Mó, na história de José, esqueceu de José, lembra disso? Mas Deus não esquece da gente. Deus sempre vai lembrar de mim, de você. Deus não esquece das suas promessas. Quem tem promessa de Deus aqui? Deixa eu ver. Eu sempre gosto de interagir com o grupo. Você tem promessa? Deus dá aquelas promessas? Pois elas não falham jamais. As promessas de Deus não podem falhar. Deus vai dizer, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. É caindo e Deus levantando. Está no deserto, tem maná que cai do céu. Tem no deserto e tem uma coluna de fogo te protegendo. É o cuidado de Deus. Está difícil, mas Deus não te deixou. Deus nunca te desamparou. Aleluia. Deus não esquece das suas promessas. Deus não esquece da sua aliança. Quem tem aliança com Deus aqui, irmãos? Tem aliança com Deus, sua família? Pois Deus não esquece da aliança. Eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Eu, quando estava pensando nesse texto, encheu meu coração. Que bom, Senhor, que o Senhor não esquece da gente. Porque tem momento, eu vou confessar, a gente esquece até de Deus e deixa Deus de fora. E muitas vezes não consulta mais a Deus.
ou não tem um cuidado com as coisas de Deus. Deus não esquece das suas alianças. Lá no capítulo 3 de Êxodo, Deus lembrando de Israel e da aliança que ele fez com ele, com Davi e suas promessas. Deus nunca esquece da gente. Deus lembrou-se da promessa lá em Gênesis 3,15 e mandou-nos Jesus, João 3,16. Deus está cuidando da gente. E a promessa de Deus está cumprindo, se cumpre na pessoa de Cristo. Você não está só, porque Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem está sentindo? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Deus enviou, você não está sozinho. Lembre-se dessa promessa, minha irmã. Você que chegou aqui nesta noite, você está passando por prova, meu irmão, mas lembre-se da promessa que Deus disse que nunca vai deixar você só. Deus está contigo. É umas coisas acontecendo, é uma luta grande, é o dinheiro faltando. A gente cantou aqui, mesmo se o dinheiro faltar, a gente não vai, Deus não esquece da gente. Deus está presente. Às vezes as coisas aí estão tudo aumentando, uma dificuldade tamanha, mas Deus nunca vai esquecer de mim nem de você. Tem coisa que você vai dizer: como é que eu vou conseguir, pastor? Como é que eu vou conseguir pagar? Como é que eu vou saldar essa questão, sei lá, um débito? Diga assim: Deus proverá, é Jeová Jirê, é Jeová Jirê. Você não tem, mas Deus tem. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono de situação. Ele cria a situação para dar vitória ao seu povo. Deus abala o céu, Deus abala a terra, Deus abala o mar, mas dá vitória a crente fiel, a crente que busca Ele. Não crente que fica murmurando: Deus me abandonou, Deus não gosta de mim. Somos nós que muitas vezes deixamos o Senhor. Deus, o que Deus quer, e Ele esqueceu, sabe o que foi? É os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados. Você se sente um pecador? Está parecido comigo, também eu me sinto. Mas Deus perdoa os nossos pecados. Quando a gente confessa o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Uma comovente pergunta: pode uma mulher esquecer do seu filho? Isso é Deus. Ah, ela esquece? Eu nunca vou me esquecer de você. Eu tenho um negócio na tua vida. Eu nunca me esquecerei de ti. Aconteça o que acontecer, Deus está conosco. Ele não esquece de nós. Agora, irmãos, tivemos aqui uma comovente pergunta: pode uma mulher esquecer do seu filho? Uma confortadora promessa: eu nunca me esquecerei de ti. Em terceiro e último lugar, a mensagem é simples, é direta, uma solene declaração. Olha a declaração de Deus. Veja o versículo aqui no verso 16. Coloca o verso 16 aí, Daniel, irmãos. Olha a declaração de Deus. E eu quero que você ficasse esperto, ficasse de pé para ler como é que você está. Veja o verso 16 aqui. Toda a igreja lendo com força, com alegria. Vamos lá? Eis, te gravei. Digam amém. Pode sentar. Queridos irmãos, nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. Você está gravado nas palmas da mão de Deus. Isso é muito forte, irmão. Por isso que o inimigo se levanta com tanta fúria, querendo acabar com a tua vida. É livramento, é livramento. É você nas palmas da mão de Deus. Deus, Ele é fiel. Não é uma gravação no ouro, na prata, numa pedra ou numa madeira. Não, nem na carne. É nas mãos de Deus. Quando a gente está nas mãos de Deus, Ele guarda, Ele livra. Vem o inimigo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quem crê nisso se alegre, diga amém, irmãos. Deus está dizendo que você não será atingido. Eu não sei o que vai vir essa semana. Está chegando aí, rumo ao final do mês, final do ano. Mas eu estou e você nas palmas das mãos de Deus. Isso é muito importante. Eu quero ver quem toca em mim. Aleluia. Eu quero ver quem mexe comigo, se eu estou na palma da mão do Senhor. Jó queria acabar, o diabo queria acabar com Jó. Aí Deus diz: toca no ouro dele, toca na prata, toca na saúde, mas não tira a vida, que ele é meu. E Deus depois restituiu tudo a Jó. Porque quem está com Deus é Deus que restitui, é Deus que dá de novo, é Deus que dá a prova, mas é Deus quem tira da prova. A igreja pode dizer amém, irmãos? Aleluia. Gravar
é sinal de posse, de propriedade. E sabe o que é que nós somos? Propriedades de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Vamos lá, a igreja precisa ler esse versículo. 1 Pedro 1, 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Veja o que é que o apóstolo Pedro fala sobre esse cuidado de Deus. Nós estamos nas mãos do Senhor. Nós somos sacerdote, nação eleita, povo escolhido, povo adquirido. Um dia você levantou sua mão, abriu seu coração, entregou sua vida a Cristo. De lá para cá nunca mais você andou sozinho. Deus está presente em nossas vidas. Essa verdade. Encontramos aí o texto? Encontramos. Vamos todos ler o versículo de número 18, que é que o apóstolo Pedro diz. Vamos lá? Sabendo... Verso 19. Mas pelo precioso, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Você tem a marca da promessa. O sangue de Jesus Cristo é quem nos purifica de todo o pecado. A igreja diga amém. Aleluia. Essas três verdades nós precisamos saber. Israel no passado disse: Deus esqueceu de mim. Não. Diz aqui o texto. A pergunta que Deus faz para você: pode uma mãe esquecer-se do filho que cria? É difícil. Tem mãe que esquece de viver para dar vida ao filho. Você sabe disso ou não? Entrega tudo, trabalha, se esforça. Se o filho chegou a alguma posição, essa mãe tem uma grande participação porque ela ajudou. A mãe não esquece do seu filho. Uma confortadora também promessa: eu nunca me esquecerei de ti. Eu quero que você comece essa semana com essa palavra. Deus não esqueceu. Talvez fomos nós que se afastamos dele, mas Deus nunca esqueceu de nós. E uma solene declaração: na palma da minha mão você está gravado. E aqui eu quero concluir. Deus gosta de compararmos com o que temos de mais precioso na terra. Nossos pais. Ele compara um pai que cuida, um pai que ama. Você lembra da promessa do filho pródigo, da história? Como foi que o filho encontrou o pai, um filho rebelde? Encontrou um pai como? Cheio de amor, com os braços abertos. Deixa eu dizer uma coisa a você, não sei se tem alguém afastado hoje aqui. Deus está com os braços abertos, é o pai daquela parábola. E Ele quer receber você. A igreja pode ficar em oração nesse momento? Por favor, incline sua cabeça. Deus nos gosta, Deus gosta de comparar com o que temos de mais precioso na terra, que é o nosso pai, nossa mãe. Na comparação, Ele ainda se destaca, porque o pai e a mãe podem falhar, e Deus jamais falhará. Eu quero que você saiba disso, em nome de Jesus. Deus não falha, Deus não falha. Eu falho, você falha. Seu pai pode falhar e sua mãe. Deus não falha. E eu gostaria de como se fosse uma reconciliação nesta noite. Você apostou em alguém, acreditou de novo em alguém, e de novo esse alguém falhou com você. Não acontece isso? Deus não falha. Está na hora da gente se apegar mais com Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu cuido de ti. Esse Deus que cuida de mim, cuida de você. Vamos nesse momento em oração. Eu gostaria muito que a igreja ficasse em oração. Tem alguém que vai precisar ficar de pé. E eu quero dizer: Deus te abençoe. Quem é a primeira pessoa? Fica de pé onde você estiver. Fica de pé, está todo mundo orando. Deus te abençoe, minha filha. Permanece aí. Permaneça, por favor. Quem é a segunda pessoa? Permaneça de pé. A segunda pessoa. Você está dizendo assim: eu ouvi essa mensagem, pastor. Foi todinha para mim. Eu sei que Deus nunca esqueceu de mim. Fui eu que me afastei. Mas eu estou voltando nesta noite. Quem é a segunda vida? Não importa o tempo de igreja. Amém. Deus te abençoe, minha filha. Aleluia. Quem é a terceira pessoa? A igreja está orando. A igreja ora. Deus está fazendo um milagre. Deus está trazendo vidas de volta. Quem é você que vem para a igreja, mas está tão aguado, está sem aquela alegria da salvação que o Davi perdeu e quer voltar nessa noite? Tem alguém orando por você? Fica de pé, não precisa vir aqui à frente não. Quem é a terceira pessoa? Em nome de Jesus Cristo. Ficou de pé uma jovem senhora, uma jovem. Quem é a terceira pessoa? Eu cuido de ti. Sâmia, lembra desse hino, Sâmia? Lembra? Então venha. Igreja em oração. Em nome de Jesus Cristo. Veja o que é a palavra de Deus. Deus está dizendo que Ele nunca esquece você. Tua mãe e teu pai podem até esquecer. Ele não esquece.
enquanto a irmã Sâmia vai ficar cantando essa música, eu quero saber quem é a terceira pessoa. As duas permanecem de pé, os evangelistas estão vendo e a gente está orando. Quem é você que tem fé, mas em algum momento vacilou e Deus está te chamando de volta? A igreja está em oração. Escuta essa mensagem musical. Escuta. Em nome de Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem mais. Talvez você esteja assustado, assustada. Quando o céu está de bronze. Tem alguém chorando ali. Eu sei que Deus está trabalhando, mas não é o fim não, Deus está presente. Quando o vento você está se sentindo fraca, não está? Fraco, Deus te fortalece nessa noite. Quem é a terceira vida? Fica de pé. Fica, porque Deus vai te dar força. Você está dizendo, pastor, essa palavra é para mim. Eu estou sem força. Deus te dá força nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Mais uma senhora ali, para a glória de Deus. 3 vidas, permanece de pé. A igreja pode cantar agora. Orar cantando e cantando orando. Vamos lá, olha. Eu creio. Você crê? Eu creio que Deus vai fazer milagre. 3 vidas. Eu creio. 3. Quem é a quarta vida? Não deixe para amanhã. Você sabe que você se afastou e Deus está chamando você. Quem é a quarta pessoa? Em nome de Jesus. A quarta vida, pastor, sou eu. Pastor, amém. Abraça mesmo, minha irmã. É festa no céu, é alegria, é Deus presente. Aleluia. E minha voz, Sâmia? Quando você sente medo. Você está com medo? Do teu lado eu estou. Aleluia. Quem é a quarta pessoa? Pastor, eu fui tão apontada. Eu fui tão apontado. Deus não. Porque Ele disse assim para aquela mulher: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Deus sempre te amou. E Deus tem mistério contigo. Quem é essa quarta vida? Fica de pé. É um sinal de reverência a Deus. É um sinal que você está reafirmando a sua fé em Deus. É só se você desejar. Quem é a quarta vida? Em nome de Jesus. Tem novidade para mim e para você. Igreja, canta em minha voz. Eu cuido de ti. Deus cuida. Eu cuido. Deus cuida. De ti. Deus presente. Descansa em mim. Descanse, meu irmão. Espera no Senhor. Comece a sorrir. Até aí, irmã Sâmia. A gente vai concluir. A igreja, mais uma vez eu peço, porque é tão forte esse momento. Parece que tem um adolescente. Meu coração dá aquela inquietação. Não fique com vergonha, não. Se Deus está te chamando nesta noite, levanta. Levanta, que Ele está te dando vitória. É um jovem adolescente, não sei. É alguém aqui que está com o coração acelerado. É Deus te chamando. Quem é a quarta pessoa? Eu quero dizer, Deus te abençoe onde você estiver. Quem é você? Você quase que não chegava aqui, mas chegou. Foi Deus que trouxe você. Trouxe nos seus braços para falar teu coração. A igreja em oração, vou encerrar e vou orar. Tem 3 vidas. Mas tem alguém aqui numa batalha, a igreja está orando. Se você não está com força para levantar, mas essa pessoa é você, faça um sinal. Você se decepcionou com tanta coisa. Deus te trouxe aqui para dizer que cuida de você e que você está gravado na mão dele. Tem a quarta vida? Tem? Amém? Olha ali, mais uma vida de pé. Aleluia. 4 vidas, mais uma jovem ali de pé, Deus falando. Aleluia. Toda a igreja de pé agora. Os evangelistas já viram, são 4 vidas que se voltam para Jesus. Vocês estão nas mãos de Deus. A igreja está feliz. Diga aleluia, irmão. Hoje houve salvação nesta casa. 4 vidas para Jesus. A igreja em oração. Veja que mistério. A gente já está em pé para orar e ministrar a bênção apostólica. Veja que mistério. Você diz que tem 4, tem mais. Deus tem outro. Alguém que chegou aqui que ele é assim, está acostumado até a vir na igreja, mas está uma luta. A sua vida. E nesta noite está voltando. Quem é a quinta pessoa? Você sabia que Deus não esquece de você? Quase que você, né? O pastor já está terminando, que bom. Mas tem você ainda. Que Deus tem chamado você.
Em nome de Jesus, só para confirmar, não faça isso porque eu estou pedindo, não. É porque você sabe o quanto Deus lhe ama, o quanto Deus livramento está chamando você. Quem é essa quinta pessoa? Eu quero orar. Se você gostaria de fazer isso, faça. Se você se sentir bem, sabe que Deus está falando com você. Tem a quarta vida, a quinta vida. Igreja em oração. Quando a igreja ora, o mistério acontece. É crente antigo dentro de igreja, mas que está com o coração frio, sem calor, afastado. E Deus está te chamando nesta noite para você voltar. A leitura da Bíblia, a oração. Igreja de cabeça baixa, orando. Faça um sinal só, que eu quero dizer, Deus te abençoe. E Ele vai te abençoar. Amém, meu filho, amém. Olha ali, ó, mais uma vida. Jesus está presente nesse lugar. Obrigado, meu Deus, por essa noite tão especial. Lindo louvores, cantamos para a glória do Teu nome. Obrigado pelo ministério de louvor, pelo ministério da mídia. Obrigado pela Tua igreja que está viva, trabalhando, e Teu Espírito Santo que está presente, ó Pai. Uma noite com 5 vidas para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. É possível que tenha mais, mas aí, meu Deus, o Senhor começou a boa obra, o Senhor vai concluir. Obrigado por essa noite, uma noite tão abençoada, noite de salvação para a glória do Teu nome. Leva-nos em paz, ó Deus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém? Amém. Glória a Deus.